Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro, agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de ontem mais uma atualização da pandemia aqui em Jacareí. Até o momento são 10.150 casos confirmados. Desse total, 9.358 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame um número expressivo, são 5.224 pessoas. O número de óbitos se manteve o mesmo, são 245 vítimas da doença. Em tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 46 internações, sendo 23 em UTI. E dos casos suspeitos, são 23 pessoas internadas, sendo 3 que estão na UTI. A gente traz também, a partir de agora, informações relacionadas ao número de pessoas já vacinadas. Por enquanto, Jacareí recebeu 5.000 doses da vacina. Até agora, 3.820 pessoas já foram vacinadas, o que significa 72% do público-alvo. E considerando a população toda, aí está em torno então de 1,62% da população jacareiense. Ainda falta muito, mas a gente já começou, então isso é uma notícia boa. Todos os números são atualizados de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura e, claro, a gente também traz essas informações aqui na TV Câmara Jacareí para você. Neste primeiro bloco, estamos recebendo a Fernanda Cordeiro, que é a produtora cultural, atuante no projeto Cultura no Morro. Fernanda, seja bem-vinda, obrigada por receber nosso convite, bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. Como você apresentou, né, sou Fernanda Cordeiro, sou formada em serviço social e atuante lá no Cultura no Morro, né, fundadora também lá desde o início, e mais junto com uma equipe bem bacana, né, tá o Thiago Pedra, a Pamela Regina, a Isabela Correia, o Alan Tomé e o Charles Cordeiro, essa equipe lá do Cultura no Morro que desenvolve as atividades. Uma equipe que tem sido desafiada, né, Fernanda, porque a gente está vivendo um período único na nossa história. Eu queria que você, antes da gente entrar nos projetos que estão acontecendo, me falasse quais foram os grandes desafios de produzir cultura e cultura educativa, que é o grande forte de vocês, nesse período que está todo mundo tendo que se manter distante, como a gente está aqui no estúdio, fazer atividades online. Como é que está sendo produzir durante a pandemia? Então, como você bem disse, Leilane, é um desafio, porque assim, nas comunidades, nas periferias, a criançada está nas ruas, né? A gente sabe assim que tem um grande índice, né, de pessoas que as crianças acabam utilizando o celular do pai ou da mãe, né, ou de uma avó, enfim, e acabam utilizando, né, o celular como ferramenta mesmo para o ensino, né, da rede, bem pouco a gente tem percebido. E aí o nosso desafio é assim mesmo, né, com todas as restrições, a gente acaba acolhendo essas crianças, né, que acabam passando por lá e pede uma água, enfim, acaba a gente tomando um café e vira um bate-papo ali, né, então pra gente também está sendo gratificante nesse sentido, porque assim, a biblioteca era quem mais acolhia as crianças. E em meio à pandemia, né, então eles também estão com horários reduzidos, aí a gente acaba se aproximando mais dessas crianças, mas não tem sido fácil, né, porque assim, a gente passa todas as informações, mas aí tem essa questão mesmo das comunidades das periferias, né, não estarem conseguindo mesmo manter, né, todos os requisitos. Muitos têm que sair para trabalhar, né, e aí não tem jeito. Então a gente acaba... É uma realidade às vezes que a gente fala muito na teoria, né, e às vezes a gente encontra situações de extrema pobreza, que a família às vezes não tem água, não tem sabão para lavar as mãos, a criança, se o pai vai trabalhar, não tem como ficar, e com criança é tudo um pouco mais difícil, né, e a escola parada, que não tem como voltar. Nesse meio tempo, né, do ano passado, vocês desenvolveram vários projetos. Um que eu me recordo foram aulas que vocês promoveram, atividades que vocês promoveram de forma online. A gente até tem matéria aí para você pesquisar depois, fazendo justamente essa questão das crianças entenderem ali onde vivem, se apropriarem dos territórios e, de fato, conseguirem construir novas realidades. Conta um pouquinho, Fernanda, como é que foi esse ano de 2020, né? O que vocês conseguiram desenvolver e quais foram as ações que, de fato, vocês sentiram que mudaram a vida deles e, claro, a vida de vocês também? Sim. Faz um tempo já, né, que nós, enquanto Cultura no Morro, desenvolvemos as atividades voltadas mesmo para o território, né, entendendo que desde o bairro ambiente educativo, entendendo que o território também é esse ambiente, né, de informação, formação também, né,
claro que a educação não formal ali, né? E aí a gente percebeu que aí em 2020 um desafio também, né, que foi o mote assim, final foi a realização do mural. E aí a gente foi convidado pelo SAI e pela Fundação, né, por ser o espaço cultural ali próximo da estação de tratamento no Parque Imperial, que por enquanto ainda não recolhe, né, o esgoto do Pedra-Mar. A gente também tem um pouco, né, dessas questões, que aí o esgoto ainda cai na nascente do córrego do Tanquinho, né, enfim. Então é aí alguns avanços que a gente, né, tem que, junto com o poder público, aí, avançar nessa questão do próprio esgoto em si. E aí nós fomos convidados e aí a gente falou, não, peraí, né, não dá só para chegar e fazer o mural, ainda mais que é na comunidade, né, vizinha, por mais que a gente tenha alguns contatos, mas a gente tem bastante essa preocupação. E aí nós, né, a equipe desenvolvemos atividades online mesmo, então a gente mandava o vídeo, né, um PDF com as explicações, e aí atividades diversas, né? Então um mapa, né, que aí eles poderiam realizar o mapa e a localização onde eles estão, né? Então também nessa perspectiva do território, né, do aprendizado ali em si. E foi bem bacana que aí a finalização foi esses desenhos, né, do que eles mais gostaram. E aí os artistas visuais fizeram uma releitura e saiu um mural bem bonito lá na estação de tratamento. Quem quiser conferir pode dar um pulinho lá na estação, né? Ver o mural que de fato deu vida lá para o lugar. Sim. A gente volta a conversar daqui a pouquinho com a Fernanda. O Jacareí Rugby está sem disputar jogos oficiais há quase um ano. Para não perder o foco, a equipe tem se dedicado a treinamentos online até que o retorno dos jogos seja possível. Este campo, localizado no bairro Balneário Paraíba, é utilizado pelo Jacareí Rugby para as disputas dos jogos oficiais. Porém, a equipe está impedida de realizar treinos e partidas por conta da pandemia. O mesmo campo, que já viveu dias assim, agora está à espera de novas disputas. A Arielle conheceu o rugby em 2015 e logo se identificou com o esporte. Hoje, ela espera ansiosamente o retorno dos jogos e não vê a hora de entrar em campo novamente. De campeonato oficial mesmo, que não jogo, é desde novembro de 2019, que foi o qualificatório para o Super Sevens. E olhando para o campo, nossa, eu vejo ele sadio, né? Deu tempo dele se recuperar um pouco, mas já dá aquele aperto no coração da falta que faz. Por causa da pandemia, o Jacareí Rugby está sem disputar jogos oficiais desde março de 2020, obedecendo à determinação da Confederação Brasileira de Rugby. Por conta disso, todos os envolvidos com a agremiação precisaram se adaptar, principalmente os atletas, que fisicamente mais sofrem com o cancelamento das partidas. O treinamento online ele traz uma eficácia de trazer um sentimento de pertencimento ao grupo, né? De não deixar com que eles se esqueçam que o esporte ainda abraça eles, ainda acolhe eles, e também traz ganhos físicos também. A gente consegue implementar alguns treinos, consegue corrigir algumas coisas que eles estão fazendo errado, então ele é muito eficaz em alguns pontos. A retomada dos treinamentos, com toda certeza a gente vai ter que ter uma pré-temporada mais longa e mais intensa pelo tempo que eles ficam afastados, né? O treinador da equipe, Arthur Rodrigues, relata que ainda não há uma data de previsão para o retorno, mas que a equipe espera que a retomada seja a mais breve possível. Indicação oficial ainda não se tem nenhuma, nem da confederação e nem da federação. A gente tem sim nos bastidores uma conversa muito forte de uma possível retomada, de como seria, de um esboço, um rabisco do calendário, mas ainda nada oficial, né? Depende muito de como vai seguir a vacina, como vão ser os quadros de regressão ou progressão das cores da fase São Paulo, e aí a gente fica muito refém disso, né? O rugby propriamente dito, o jogo, contato, treinamento com, como que a gente fala, full, que é completo, é bem difícil de a gente querer retornar, porque a gente sabe que o risco vai ser muito, muito mais ali perto da gente, entendeu? Então a gente quer que volte sim, mas dentro das ferramentas que nos assegurem de não aumentar ou contribuir para esse quadro de agravante da pandemia, né? Enquanto as partidas não voltam, o amor pelo esporte e a expectativa de retorno são o que dão forças para superar a temporada sem jogos oficiais. E quando os jogos voltarem, o que você espera sentir? Eu espero sentir tudo, porque é falta que faz, viu? Eu sinto falta da cumplicidade do time, de um ajudando o outro,
da comemoração ou até das derrotas. Você ter que lidar com aquilo, você conversar com sua amiga, com seu colega do lado e você superar aquilo como um conjunto, como a união que está precisando agora. É desafio para todo mundo. Fernanda, o Agromera Arte, festival que já é tradicional, né, realizado pelo Cultura, precisou também passar por modificações. Como é que foi produzir e qual que está a expectativa aí para esse festival, que vai ser diferente de todos os outros, que era marcado pelo contato, né, pela reunião de pessoas, pela interação das pessoas? Isso, o Agromera Arte, né, a nossa 6ª edição, está sendo um desafio também para a equipe, porque é bem isso mesmo que você falou, né, ele é tomado, né, nas ruas, então o calor mesmo ali, o contato, né, as trocas de experiência ali, aprendizado é bem forte, né, e aí a gente está sentindo bastante, né, mas enfim, a gente teve que se readaptar, né, se renovar, e aí tá rolando, né, então assim, a gente costuma falar, né, que nada tira, né, o contato físico mesmo, mas aí, enfim, a gente se reinventou e a gente já teve 5 rodas de conversa, né, porque aí essa edição, como foi assim, né, inusitada, então a gente prezou mais pelas questões de formação e informação, né, que é o que tem nas outras edições, né, com mais atividades, mas aí a gente prezou por essas e foi também por um projeto, né, pela Lei de Incentivo de Jacareí, a LIC, que está dentro o festival. Então a gente começou no dia 19, né, de janeiro e vai até dia 18 de fevereiro. Então já tivemos 5 rodas de conversa, né, com temas que a gente entende que são de extrema importância serem discutidos, né, que foi racismo institucional, meio ambiente, né, e comunidade, né, conversando um pouquinho também sobre o território, LGBTQIA+, né, construção e educações identitárias, né, educação identitárias. E assim, a gente viu que é pouquíssimo, 1 hora, né, 1h10, teve a última cultura do funk, né, deu quase 1h30, e a gente viu que assim, é só o início do debate, né, mas aí só para a gente ir alertando, né, deixando mesmo aí uns caminhos para a gente continuar essas rodas de conversa. E aí dentro também, ontem a gente começou o intercâmbio, né, que são 5 coletivos também que desenvolvem atividades parecidas com as nossas, e a gente sentiu, porque dentro do projeto a gente iria até esses locais, né? Então, assim, nada mais do que a gente está vivendo ali, né, o real. E ontem foi São Mateus em Movimento, né, o Negutinho, ele apresentou a comunidade. Claro que meio, né, tava à noite lá, a luz também é bem baixa, mas ele apresentou ali, né, próximo ali do espaço deles. Então, pra gente foi bem bacana, né, não foi nada pedido e quando a gente viu o intercâmbio tava rolando de fato, Então, isso pra gente é bem importante. Então, tem mais 4 intercâmbios, né, hoje, de aproveitar e convidar aí a todas e todos, né, que vai ter o sarau na biblioteca LPC, né, online também, mas aí a gente vai contar com a presença, né, online da Carol do Brasil, né, a Bruna e também a Ângela Tucci. Então a Ângela foi a madrinha do sarau na LPC, na primeira edição da Agromera ela com o companheiro e foi um arraso. Então hoje a gente também está aguardando, né, as expectativas. Mas a gente tem visto que, né, um desses desafios é por conta da Lei Aldir Blanc, né, tá na região, né, e vários outros locais. A gente tem percebido poucas pessoas nas participações, né, diferente do presencial, que aí, né, dá bastante gente. Mas está sendo bacana porque tudo está sendo gravado, né, então a gente consegue disponibilizar, né, depois. Isso é o bacana. E a única atividade presencial que nós vamos ter é o mural, né, colaborativo também, com 4 mulheres artistas de Jacareí, né, que é a Ivani, tem a Drica, a Luanda e a Jana Vieira. Então elas vão, né, já estão desenvolvendo o desenho, né, todo elaborado, e vai ser lá no Pedramar era para ser uma estação de elevação. Né? Então a gente conseguiu também parceria com o SAI e a gente vai utilizar o muro, né, desse local. E a nossa expectativa é que mais para frente a gente consiga desenvolver um núcleo mesmo de educação ambiental ali, já que a gente tem esse espaço que não está sendo utilizado, é na beira da mata. Então a gente, né, pretende em parcerias aí mais para frente conseguir, né, realizar essa outra atividade. E tem também 2 exposições que está no nosso site, que é o www.culturanomorro.org,
e aí é do Adriano Tomé, sobre fotografia, e o Douglas com a Isabela também sobre pintura. Então, basicamente, esses, né, o que a gente conseguiu... Basicamente não, tem muita coisa acontecendo, né? Isso mesmo de forma diferente, de forma online, muita coisa acontecendo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse festival que promove cultura aqui na nossa cidade. A Prefeitura Municipal recebeu ontem mais 2.950 doses da vacina Coronavac e iniciou a vacinação em domicílio de todos os idosos com mais de 90 anos e, claro, segue imunizando os profissionais da saúde. Os profissionais serão vacinados a partir do dia 8 de fevereiro, que é a próxima segunda-feira. A nossa equipe já colocou aqui na nossa tela. Eu vou então falar para vocês qual vai ser o cronograma dessa vacinação desses profissionais de saúde aqui na cidade. Então, na próxima segunda, dia 8, são os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março. Aí, na sequência, na terça, dia 9, os nascidos em abril, maio e junho. Quarta, nascidos em julho, agosto e setembro. E na quinta-feira, os nascidos nos meses de outubro, novembro e dezembro, aí fechando aí toda essa equipe. Lembrando que a vacinação vai ser lá no Educa Mais Jacareí, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, vai ser das 8 da manhã até às 17 horas. Lembrando que esses profissionais da saúde precisam estar na ativa, por isso eles devem levar documento com foto e também comprovação do trabalho. Vou pedir para o pessoal passar a próxima arte, ela fala aqui quem vai tomar também essa vacina, né? Principalmente agora, nesse momento, são os profissionais de saúde ativos, como eu falei, que aí entram médicos, enfermeiros, nutricionistas, aí a lista vai longe, né? Até médicos veterinários. E os documentos necessários, como a gente volta a ressaltar, aí como eu falei, é o RG ou a CNH, que é um documento de identificação com foto, a carteira do conselho de classe e também o documento que comprove, mais uma vez ressaltando, que o profissional está na ativa, justamente porque a ideia é vacinar os profissionais que estão na linha de frente. A próxima informação que a gente traz para você é em relação à vacinação dos idosos. Todos os idosos, como eu falei lá no começo, acima de 90 anos, residentes aqui na nossa cidade, vão poder se vacinar. Essa vacinação será realizada em domicílio, justamente para que esses idosos não precisam se deslocar e correr aí talvez o risco de fato se contaminar com a Covid-19. Lembrando que é preciso fazer um cadastro. Então, aqueles que ainda não têm esse cadastro ativo nas unidades básicas de saúde devem entrar em contato pelo e-mail, que é o vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou também pelo telefone 156. Só lembrando que na sequência desses profissionais de saúde também serão vacinados as pessoas que trabalham nesses espaços, que aí são recepcionistas, seguranças, os profissionais da limpeza. Então, todo mundo que trabalha, que também está na linha de frente, que trabalha nesses espaços de saúde, serão vacinados na próxima etapa. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a Rota de Cargas Pesadas é uma ação que busca controlar o tráfego de caminhões pela cidade. E quem nos traz agora mais informações é a repórter Isabela Correia. Isabela, é isso mesmo? O que muda a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Uma das ações da Prefeitura de Jacareí, por meio da mobilidade urbana, foi a implantação das rotas de cargas pesadas em 2017. Passado 3 anos, a gente já consegue observar o resultado. Houve uma redução de 51% na quantidade de caminhões que passam diariamente aqui no centro da cidade. Esse número em 2017 era de 7.500 e o último censo, em 2020, teve uma queda para 3.640. O principal objetivo dessas rotas é evitar a fuga de caminhões dos pedágios por dentro de Jacareí e também a questão do tráfego pesado, que prejudica o asfalto das ruas, sendo que a maioria desses caminhões, eles não atendem a cidade e utilizam o local somente como atalho. Os caminhoneiros podem fazer inscrição e utilizar dessa rota que permite livre circulação aqui na cidade por meio do Cadastro de Carga Pesado, CCP. Tem um aplicativo que se chama CCP Jacareí, disponível no sistema Android e iOS. Eles também conseguem fazer o cadastro
online por meio do site da Prefeitura de Jacareí e ter outros acessos às informações das restrições de placas, de cargas e avenidas. É só acessar jacareí.sp.gov.br. É com você, Leilane. Obrigada, Isa, pelas informações. A Lei Aldir Blanc beneficiou ano passado mais de 170 projetos artísticos. Agora, os premiados se preparam para a entrega dessas propostas. Projetos que ganharam força em um ano tão difícil como 2020. A Lei Emergencial Aldir Blanc, além de promover amparo à classe artística, acolheu muitos sonhos aqui na cidade. Wesley Rangel, mais conhecido como MC-W5, foi um dos selecionados. Ele já trabalha com música há mais de 4 anos, mas pela primeira vez encontrou uma oportunidade de gravar o seu show. A felicidade tomou conta, né? Porque, a gente sabe que a dificuldade, né? Como artista, assim, por exemplo, eu no caso da periferia, a dificuldade de se inserir no mercado, né? Devido a não ter um poder aquisitivo muito grande, não ter nenhum empresário. É nós por nós aqui mesmo. Foram mais de 170 projetos escolhidos e cerca de R$1.500.000 investido na economia local. Binho Perinotto, diretor da Fundação Cultural, nos conta a importância do acesso para essa conquista. Bons resultados que a gente já teve, já no processo de inscrição, de participação, e agora que a gente vai colher os bons frutos disso, se dá por conta da desburocratização que a gente conseguiu implementar. Pela maioria das características de acesso aos recursos ter sido prêmio, então a gente não precisar exigir nenhuma certidão a mais ou outras declarações pesadas, né, no sentido contábil, jurídico, e sim facilitado, isso já permitiu mais acesso de um monte de gente que nunca conseguiu ter acesso ao recurso público. O material produzido pelos artistas será revertido para a cidade por meio de vídeos, exposições, pinturas públicas e educação. Em 2020, com pandemia e tudo mais, nada acontecendo, confesso que deu uma desanimada. E aí esse projeto e esse prêmio foi assim uma resposta que a gente estava pedindo, sabe? Para não desistir. A Nadine é fotógrafa e integrante do grupo Alto Poiese. Ela foi proponente do projeto Educacine, um dos ganhadores da sessão Equipa. Aí a gente pretende exibir os filmes. Estamos ainda nos reunindo para decidir em relação aos temas que vamos abordar dentro desse projeto. E a gente pretende exibir os filmes lá e fazer um debate depois com eles sobre o filme, sobre o tema que a gente levar e da importância da gente estar levando esse tipo de projeto lá para a comunidade também. Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural, afirma que para a efetividade desses editais, além de investimento, é fundamental a articulação. Estamos sendo criativos, né, agora com a pandemia, mas a principal, acho que, articulação é entender o repertório cultural que as leis, inclusive do ano passado, como a Aldir Blanc, como a LIC, que a gente está finalizando nesse primeiro trimestre, como que elas podem ser arranjadas de uma forma que chegue ao público e que dê oportunidade para os artistas, para os produtores culturais e para a própria cidade. A cultura em movimento. Os premiados se preparam agora para a entrega das suas artes e propostas para o mês de março. Uma espécie de aquecimento para muito sucesso que está por vir. Como vai estar sendo pela Fundação, acho que dentro da cidade o nosso nome do nosso trabalho vai ser mais reconhecido. E isso aí motiva bastante a gente também, essa possibilidade. Sei que nós é diferente, é por isso que tu gosta desse jeitão. Satisfação. Muito legal a gente ver que a cultura tem ganhado espaço, né? Mesmo diante desse cenário tão difícil que a gente tem vivido. O Cultura no Morro também foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Isso, claro, que vem de encontro com esse momento tão difícil de produzir novas coisas, precisa de equipamento para produzir essas novas coisas e, claro, precisa de investimento. Como é que vocês, quais foram os benefícios, né, que a Lei Aldir Blanc trouxe para a cultura? Nós conseguimos o Equipa, né, que a gente está montando um estúdio multimídia, e aí, assim, já de contrapartida, né, é claro que a gente vai aguardar esse momento do retorno, né, das escolas, mas a nossa contrapartida é que essas pessoas visitem, né, o nosso estúdio. Então, o edital de Equipa, né, fortaleceu demais, assim, porque a gente não tinha nem ideia de quando a gente ia conseguir comprar
né, um valor assim alto e com equipamentos que a gente vai conseguir desenvolver mais ainda as atividades, né? E aí a gente conseguiu o do espaços também, que aí é isso, a manutenção, né, a abertura ao público, e também conseguimos o diversidade, que foi com o Alan, e aí vai ser o Cypher, né, Cria da Rua, que a gente vai gravar agora no domingo, as imagens lá no IJAL. Então, assim, são editais que a gente não estava esperando, né, em momento de pandemia, e que com certeza veio para fortalecer mesmo as atividades que a gente já realizava e ampliar ainda mais, né, o que a gente vai vir a desenvolver ainda. Fernanda, uma coisa muito interessante que eu tenho notado, né, nesses novos projetos é o espaço que novas pessoas têm ganhado nesse cenário, né? A gente viu ali agora um MC participando, tendo aí a sua voz, né, ganhando o seu espaço, que é mais do que merecido. E esses projetos, assim como a LIC também, que você muito bem colocou, inclusive a LIC agora tem um novo adendo ali, né? Ela beneficia pessoas negras, LGBT. Como é que você enxerga essa participação, né? Esse crescimento que já foi tarde, né? Digamos assim, dessas outras pessoas envolvidas nesse cenário. Isso tem sido positivo para as comunidades? Sim, total, né? A democratização mesmo, né? A gente via que, assim, nós, enquanto Cultura no Morro, temos essa prática de, nossa, vai abrir a LIC, né? Contata os coletivos que é próximo, vamos juntar, vamos ver o que é possível, né? Em conjunto. A própria lei mesmo, Aldir Blanc, a gente conseguiu, né? Mesmo em tempo de pandemia, tentando manter ali as restrições, é o máximo que a gente conseguia. E aí juntamos também alguns coletivos que foram contemplados, né? E a gente fica muito feliz, né? O W5 também é parceirão nosso e ele ficou super feliz, né? Um menino maior novo e que canta assim, né? Bem consciente, né? Da realidade, então pra gente é bem gratificante, né? E eu vejo um ponto positivo também nessa questão, né? Que foi por meio do conselho mesmo, né? Atuante, e teve esse adendo dentro da LIC. A gente sabe que não era nem para existir, né? Porque era para atingir mais essas questões, mas eu vejo como um ponto positivo, sim, né? Eu acho que mais pessoas vão acessar, vai ter, né, esse reconhecimento mesmo por meio da lei de incentivo. A democratização, como você muito bem falou. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e depois a gente continua o nosso bate-papo aqui com a Fernanda para falar sobre o Agromerate e também o projeto Cultura no Morro. A gente volta já.